Olá galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Sou o professor Alan, estarei apresentando para vocês um exercício envolvendo função quadrática. No do exercício seguinte, para cada uma das funções quadráticas a seguir, determine primeiro as raízes, o vértice e o esboço gráfico. E nós temos 5 funções quadráticas para a gente estar fazendo tudo isso aí. Eu diria que é um exercício que vai nos ajudar muito a entender o esboço gráfico, tá certo? Se você não entendeu muito bem lá na parte de teoria, a gente vai fazer isso aqui agora, nós vamos entender, tá certo? Então, gente, ó, antes de resolver aqui, vamos fazer uma breve revisão, né, de alguns aspectos importantes da função quadrática, porque é uma função muito densa, né? A gente sabe que ela é dessa forma aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c com a diferente de zero. Então, nós temos aqui um polinômio de grau 2 no lado, né, direito aqui de f. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, para a gente calcular as raízes, né, vamos começar falando aqui, vamos fazer uma breve revisão. No caso das raízes, a fórmula é o quê? Primeiro a gente calcula o delta, que é b ao quadrado menos 4ac. Né? Tem formas mais rápidas de se calcular a raiz, eu vou estar falando ali durante o exercício, em algumas situações. Delta é b ao quadrado menos 4ac, e as raízes vão ser o quê? Menos b mais ou menos a raiz desse delta aqui sobre 2a. Então, se esse delta não der um número negativo, a gente procede calculando, né, pegando menos b, né, e subtraindo a raiz de delta, e depois menos b mais a raiz de delta, em todos os casos dividindo por 2a. A gente precisa também do vértice. O vértice, na verdade, né, assim como as raízes, vamos botar aqui, ó, x' e x2', né, o vértice ele vai ter a coordenada o quê? X do vértice e y do vértice. Então, nesse caso, o x do vértice é menos b sobre 2a e o y do vértice é menos delta sobre 4a. Tá certo? Aí, esses dois casos aqui são calculados. Agora, o restante, eles servem de interpretação para o nosso, vai ajudar nós a esboçarmos o gráfico aqui no item 3, que é o seguinte. Vamos observar o A. Esse coeficientezinho aqui do x ao quadrado. Se o A for positivo, você vai ter 3 casos possíveis. Mas, quer dizer, vai ser um caso só, né? Nós vamos ter assim, a parábola sempre voltada para cima, claro. Ela vai poder tocar em um pontinho só, em 2 ou não tocar em nenhum. Nesse caso aqui, ó, o que acontece? O delta aqui é positivo, o delta aqui é zero, e nesse caso aqui o delta é o quê? Negativo. E se o A for menor que zero, então já vou botar o A e o delta no mesmo item. E se o A for menor que zero, nós vamos ter a situação seguinte. Ou ela toca em 2 pontos, ou ela toca em um ponto só, ou ela não toca em nenhum, porém, né, nesse caso aqui o delta é o quê? Positivo, que é o caso de cima. Aqui o delta é zero, e aqui o delta, nesse último caso, é menor que zero. Então, o A e o delta, eles nos ajudam a ver o que a gente espera de gráfico. Imagina que você está fazendo um gráfico lá, que você espera que ele seja para cima, e você, na hora de marcar os pontos, dá para baixo. Alguma coisa está errada aí. Então, isso aqui vai nos ajudar. E, claro, por último, o item C, tá certo? Que é o ponto que a parábola, ela intersecta o eixo, né, Y. Claro, se aqui, no caso A, aqui ele é positivo, né? Se fosse voltado para baixo, ó, também poderia ser nessa situação. Claro, no primeiro caso o A é positivo e no outro caso aqui o A é negativo. Tá certo? Então, com esse esqueminha aí, a gente pode vir para esse exercício que vai sair de boa. Então, nós temos aqui o seguinte, ó, solução. Temos que... Então, aqui no item A, nossa função é essa aqui, ó, f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2. Então, gente, basicamente aqui é a aplicação, né, de fórmulas. Então, vamos começar calculando o delta. Delta é quem? B ao quadrado, então vai ser 1 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 2. Aí você pode escrever a fórmulazinha, sempre que você for utilizar, escreve, que é bom para memorizar. Beleza? Eu vou fazer direto aqui porque não tem espaço. Senão eu botaria aqui B ao quadrado menos 4c e depois substituiria. Mas aqui é o valor de B, 1, o valor de A, 1, e o valor de C, menos 2, conforme está ali no quadro. Então, aqui nós temos 1 positivo, menos 4 vezes 1, menos 4 vezes menos 2 dá 8 positivo, que deu 9. Então, nós vemos a parte das raízes. Ó, x é menos b, menos 1, mais ou menos a raiz de 9 sobre 2 vezes 1. Então, nós temos aqui x' e x duas linhas. Como era esperado, nós temos duas raízes diferentes. Ó. Uma vai subtrair
3, né, que é a raiz de 9, e outra vai somar. Então nós temos menos 1 menos 3 sobre 2, que vai dar menos 4 sobre 2, vai dar menos 2. E a outra é menos 1 mais 3. Então agora a gente soma a raiz sobre 2. Menos 1 mais 3 dá 2. Sobre 2, 1. Né? Aí a gente vem para a outra parte que é o delta. Então as raízes aqui são quem? Raízes x' igual a menos 2, x duas linhas igual a 1. Certo? Então, x do vértice, que é quem? Menos b, né? Eu vou escrever, essa aqui é uma formulazinha pequena. Menos b sobre 2a vai dar o quê? Menos 1 sobre 2 vezes quem? 1. Então dá menos 1 sobre 2. E o y do vértice, menos delta sobre 4a. Quem é o delta? 9. Então, menos 9 sobre 4 vezes 1. Então dá menos 9 sobre 4. Se você quiser, você pode botar aqui, por exemplo, menos 0,5 e aqui menos 2,25. Então você tem a noção de onde marcar, beleza? Então você divide na calculadora. Mas na hora de escrever, você pode escrever a fração mesmo. Então nós temos que o vértice, ele é dado por quem? Menos 1 sobre 2, menos 9 sobre 4. Bom, com esses elementos aqui e essas interpretações, né, os sinais aqui de A, né, o valor de C, a gente já pode traçar o gráfico. O esboço gráfico, né, vamos botar assim, ó, esboço, ele é direto a partir, claro, desses cálculos aqui, beleza? Então, vamos aqui, ó. Então vamos observar uma coisa interessante aqui, ó. Uma raiz é menos 2, a outra é 1. Então essa parábola vai estar mais para cá do que para cá. Então a gente vai fazer assim, ó. Então a gente já marca logo, mesmo que parece que não ficou muito, mas o que diz é a marcação. A gente está fazendo na mão, a gente não é computador para estar fazendo, então a gente está fazendo na mão, vamos relevar essa escala. Tá certo? Por que a parábola ficou para cima, gente? Porque o A aqui, ó, ele é quem? 1, que é positivo. Então, parábola para cima. Aqui o eixo X, o eixo Y aqui está a nossa origem, né? Aqui o que acontece? Ó, esse pontinho aqui é o C. Vamos lá, C aqui na nossa questão é menos 2. Ó. De fato, ó, deu embaixo aqui, ó, menos 2. É o pontinho que intersecta o eixo Y. E agora nós temos aqui o vértice, ó, que deu aqui, deixa eu jogar o zero para o lado de cá, deu no menos 1 sobre 2. Tá aqui, ó, é o pontinho mais baixo. Ó. O gráfico aqui não ficou muito bom, deixa eu só dar uma subidinha nele, gente, só para ficar... Né, não ficar muito perto, embora eles estão perto, mesmo menos 2,25 e menos 2 estão perto, mas vamos só melhorar aqui. O que acontece? Né? Fazendo na mão não tem jeito, né? A gente sempre tem que estar apagando as coisas, tá? O computador é mais prático nesse sentido. Né? Por isso que eu sempre recomendo o GeoGebra. Então, nosso gráfico vai ficar uma coisa mais ou menos assim. Pronto, ficou melhor aqui. Menos 2, menos 1, aqui menos 2, aí tem o vértice aqui, ó, menos 1 sobre 2. Menos 9 sobre 4. Parábola para cima. Ficou meio torta aqui, mas tudo bem. Vamos relevar isso aí. Né? O professor de matemática não é um bom desenhista, não. Então vamos lá. Ó. X e Y. Então temos aí o gráfico esboçado. Está aqui as raízes. Opa, não é menos 1, né? É 1, menos 2, ele fica mais para cá. Está aqui o menos meio, né? Ou seja, está na parte aqui mais perto, né? Está na parte negativa. Né, já que nossa parábola é mais para cá, e aqui o menos 9 sobre 4 de fato é negativo e fica abaixo do menos 2, que é o menor valor do gráfico. Então você vê que tudo que a gente espera acontece nessa situação aqui. Beleza? Nesse gráfico. A gente esperou uma parábola voltada para cima, aconteceu, esperou, né, duas raízes diferentes, porque o delta deu positivo, aconteceu. Né? Calculamos aqui o vértice, ó, dois valores negativos, porque a parábola está mais para cá, né, menos 2 e 1, né, então ela está mais para cá, então deu o valor aqui em x negativo e o valor em y negativo. Então essas coisas que a gente tem que ficar observando. Tá certo? Vamos aqui agora para o item B. Então basicamente a gente vai aproveitar algumas estruturas aqui. Quer dizer, pelo menos o nome, esboço gráfico para aproveitar. Então nós temos agora o seguinte, no item B, o gráfico é quem? Esse aqui. G de x igual a 2x ao quadrado menos 18. Eu sei que muitos de vocês estão falando assim, ah, professor,
essa questão aí é uma equação do segundo grau incompleta, né? Então eu posso achar as raízes mais fácil. Sim, pode. Se o problema aqui só se restringisse a achar as raízes, a gente poderia vir direto assim, 2x ao quadrado menos 18 igual a 0. Então 2x ao quadrado igual a 18 positivo. X ao quadrado igual a 18 sobre 2, né? Passo 2 aqui dividindo. Então, x ao quadrado igual a 9, x igual a mais ou menos raiz de 9, ou seja, x igual a mais ou menos 3. Então essas são as raízes. O problema é o seguinte, gente, ele pede um vértice aqui. E para a gente achar o vértice, uma forma assim, interessante é calcular o delta. Por isso que a gente vai achar esse cara aqui por outra forma, mas você poderia, se quisesse, achar as raízes desse jeito aqui, certo? Não é um impedimento. Porém, vamos aqui usar o delta. Vai ser quem? B ao quadrado, 0 ao quadrado, porque não tem o termo B. Note que tem o termo A, tem o termo C, que é o termo independente aqui, ó, que não tem letra nenhuma multiplicando, mas não tem o B. Então é B ao quadrado menos 4 vezes 2 vezes menos 18. Então aqui, menos 4 vezes 2 dá menos 8. Vezes menos 18 vai dar 144. Então, x a quem? Menos b, menos 0, mais ou menos a raiz de 144, que é quem? Se você pegar uma calculadora aí, ó, estou com uma aqui, vai dar um valorzinho conhecido, ó, 144 dentro da raiz 12, né? Então aqui sobre 2 vezes o a, que é 2, ó. X', x duas linhas. Então aqui nós vamos ter 0 menos 12 sobre 4. Menos 12 sobre 4 dá menos 3, ó. Achamos aqui, ó, menos 3. E o outro vai ser 0 mais 12 sobre 4, que vai dar quem? 3 positivo. Achamos aqui também. Então, como eu falei, é mais rápido de achar dessa forma, porém aqui a gente vai precisar desse carinha aqui. Então, melhor você já fazer logo o cálculo da raiz pelo delta, né? Então, nós temos aqui o seguinte. As raízes aqui são quem? X' igual a menos 3, x duas linhas igual a 3. Então, nós vemos aqui, x do vértice vai ser menos b sobre 2a, que vai ser b de novo, não tem, né? Menos 0 sobre 2 vezes o a é quem? 2, né? 2 vezes 2. Aí aqui vai dar o quê? 0, né? Porque é 0 sobre 4 vai dar 0. E o y do vértice vai ser menos delta sobre 4a, que vai ser menos 144 sobre 4 vezes 2. Aí você divide, ó, 144 por 8, né? 144 dividido por 8, 18, só que fica negativo, menos 18. Então o nosso vértice, né, ele é quem? V, 0 em x menos 18 em y. Tá certo? Então, nós já temos a ideia do nosso gráfico. Ele vai ser voltado para cima, porque o A é positivo, vai tocar em 2 pontos. O delta vai estar abaixo do eixo, ó, o ponto mais baixo, ó, no menos 18. Então a gente já começa a ter uma ideia de que quando a gente vem para cá já fica fácil, a gente já tem quase o gráfico na nossa mente. Tá certo? Por causa dessas informações aqui. Beleza? Então olha só. Esse gráfico ele já é mais certinho, ele é simétrico em relação ao eixo Y, né? Como se fosse espelhado aqui em relação ao eixo Y. A banda de cá e a banda de cá são semelhantes. Por que sabe-se isso? Porque as raízes ao menos 3 e 3. E a parábola ela vai ter essa propriedade dela ser uma figura simétrica em relação ao vértice. Então nesse caso aqui, ó, eu marco aqui, né? Vou passar aqui a parábola descendo aqui e tentar subir mais ou menos no mesmo ponto. Então aqui é o menos 3, aqui é o 3. Aqui, nesse caso aqui, gente, o meu vértice, embora ficou parecendo que o ponto mais baixo não é aqui, né? Então vamos ajustar assim, ó, pronto. Vamos dar uma entortada aqui, né? Então agora meu ponto mais baixo do gráfico é esse aqui. Por que eu digo isso? Porque coincidiu o C e o vértice, ó, menos 18 e menos 18. Então, esse menos 18 aqui faz o papel tanto da ordenada do vértice quanto o C também. Tá certo? Pronto, tenho aí meu gráfico. Beleza? Está esboçado. Claro que, eu sempre ressalto, isso é um esboço humano. A gente precisa ter só uma ideia. Se a gente quiser um gráfico para botar no trabalho, claro que aí a gente usa um software, né? Vai ficar muito mais bonito, a informação vai ficar melhor ali, não vai ter uma coisa desse tipo, né? Tá meio reto, depois subiu.
Né? Não vai. Mas aqui nós temos uma ideia. E bateu o que a gente estudou. Por quê? Parábola para cima, duas raízes diferentes, tudo isso está batendo. Imagine que eu não achasse duas raízes diferentes, achasse iguais, sei lá, por algum motivo. Né? Ou achasse o delta positivo. Não poderia, né? Porque para ele passar pelas raízes, né, vir de uma raiz na outra, e passar por 18, por exemplo, positivo, sei lá, e esse sinal, ele teria que ter o A negativo, mas não tem, certo? Então, é isso aí. Vamos continuar aqui, item C, né? Um bocado de item, é um exercício grande, eu aconselho, se você cansar, você pode deixar para assistir o restante do vídeo depois, né? Porque é um vídeo, realmente, eu botei bastante exemplo para a gente já confrontar todos os casos, né? Um exemplo só. Então nós temos aqui h de x igual a menos x ao quadrado mais 4x menos 4. Então nós temos aqui, ó, começar aqui com o delta. O delta é quem? B ao quadrado vai dar 4 ao quadrado menos 4 vezes menos 1, que é o A. Ó a fórmula lá, ó. A vezes C, que é menos 4 também. Negativo, quer dizer, né? Então, 16 aqui, ó. Menos 4 vezes menos 1 dá 4 positivo. Vezes menos 4, menos 16. Então deu 16. Menos 16 deu 0. Tá certo? Então, x é quem? Menos 4, que é menos b, mais ou menos a raiz de 0, sobre 2 vezes menos 1. Então aqui eu vou ter x' e aqui eu vou ter x duas linhas. Então vai ser menos 4 menos 0, né? Sobre 2, que é a raiz de 0, vai dar, opa, menos 2, né? Então, menos 4 sobre menos 2 vai dar 2 positivo. E menos 4 mais 0 sobre menos 2 também é a mesma coisa, né? Porque somar ou subtrair 0 não muda, 2. Então, nós temos aqui o quê? As raízes são quem? X' igual a 2 e x duas linhas igual a 2 também. Cuidado, gente, ao falar que as raízes só tem uma raiz. Não, tem duas raízes iguais, viu? Cuidado. O nome de grau 2 tem duas raízes, não uma. Quem tem uma raiz só é a reta. Porém, nesse caso, as raízes coincidiram, tá certo? E aí você vai ver que tem mais coincidências com o delta da zero. Basicamente, você já tem o gráfico aqui. Porém, pediu o vértice, vamos calcular o vértice, né? Então, ó, x do vértice é aqui, menos b sobre 2a. Então, vai dar menos 4 sobre 2 vezes menos 1. Então, menos 4 sobre menos 2 vai dar 2. E o y do vértice é quem? Menos delta sobre 4a, que vai dar menos 0, porque o delta deu 0, sobre 4 vezes menos 1. Deu 0. Então, observe, ó, as raízes deram iguais e, de certa forma, coincidiu com a abscissa do vértice. O que isso significa? Significa que é esse caso aqui, ó. Ou este, ou este. Qual dos dois? A negativo. Então, vai ser uma coisa assim, ó, o nosso gráfico. Lá no 2 ele vai descer. Quer ver? Vamos aqui, ó. Continuando aqui. Nosso esboço, que é o item 3. Né? Então tá aqui, a gente marca aqui o 2. E aí a gente desce, ó. Aí você falou, professor, pronto, tem o gráfico aí, né? Mas a gente pode marcar mais um pontinho, o C. E até servir de verificação. O C aqui é menos 4, ó, negativo. Pô, beleza, menos 4 aqui. Já pensou se fosse positivo por algum motivo? Então a gente errou alguma conta. Certo? Porque não poderia ser 4 positivo. Nenhum outro valor positivo. Nem mesmo 0, né? Porque a parábola ela tem um entortamento aqui que ela não poderia passar aqui na origem, nesse caso aqui, tendo essa raiz, certo? Então tá aí o gráfico completado do item C. Então, a gente pode continuar para o item D. O item D tem uma coisa interessante. Ele vai se parecer um pouco com o item G, porque ele é uma equação do segundo grau incompleta. Então, se a gente quiser só as raízes, a gente consegue calcular isso mais rápido. Tá certo? Então, vamos aqui para o item D agora. Então, esse exercício aqui, gente, ele é bem geral. Ele tem todos os casos assim, interessantes de gráfico. Certo? Então, aqui no item D, nós temos que a função k de x, né, igual a menos 10x mais 3x ao quadrado. Note que aqui ela está meio desorganizada, porque o A veio depois do B e tal. Isso não importa. Importa que o A é o que acompanha o x ao quadrado, o B é o que acompanha o x, e o C não acompanha ninguém, vai ser 0. Tá certo? Então, começando de novo, ó, quer dizer, observação. Se a gente quiser a raiz aqui, somente a raiz, então tem um problema de pedir. Calcule as raízes. Você pode vir direto para cá. Nesse caso aqui, você pode botar o x em evidência, aí vai ficar menos 10 mais 3x igual a 0.
Então esse x aqui saiu, então ele pode voltar, ó, menos 10x menos 3x ao quadrado, que é x vezes x. Aí em matemática existe uma propriedade, né, na matemática que a gente estuda, que diz que se A vezes B é zero, necessariamente A é zero ou B é zero. E não tem a possibilidade de nenhum dos dois ser, ou seja, um dos dois tem que ser zero. Pode ser os dois, mas um dos dois pelo menos. Então nesse caso aqui, ó, esse cara aqui é igual a zero, e esse cara de dentro também é igual a zero. Ou seja, x é zero, é uma raiz, e menos 10 mais 3x igual a zero. Então eu tenho o quê? Que 3x igual a 10 positivo, x igual a 10 terços, ou seja, x duas linhas é 10 terços. Se a gente só fizesse essas raízes, seria mais fácil calcular assim. Porém, como pediu o vértice, pediu o esboço gráfico, né? Então a gente só vai usar isso aqui para conferir. Ó. Uma deu 0 e a outra deu 10 terços. Quer ver? Então vamos lá para o delta. Ó. B ao quadrado vai ser quem? Menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 3 vezes 0. Né? Não tem C, ó. C aqui é 0. Se você quiser, gente, você sempre começa extraindo. Ó. Quem é A? 3, B é menos 10 e C é 0. Né? Comece fazendo isso. Né? Eu não fiz nos outros itens, mas você pode fazer. Vou até deixar aqui anotado. Você pode voltar nos outros itens. Porque às vezes a gente, se a gente não extrai, a gente pode errar na hora de jogar, né, algum valor. Tá certo? Então está extraído aí. Então, nesse caso aqui, ó, nós vamos ter o quê? Menos 10 ao quadrado vai dar 10 vezes 10, vai dar 100, positivo. Aqui vai dar 0. 100 menos 0, 100. Então, x vai ser quem? Menos b, ou seja, menos 10, como ele já é negativo, né? Ó, fica, né? Vai ter um jogo de sinal, mais ou menos. A raiz de quem? 100 sobre 2 vezes quem? 3. Então, você tem aqui x', x duas linhas. Menos com menos dá mais. Então dá 10 menos 10, que é a raiz de 100. Né? Vamos subtrair primeiro, sobre 6. Só que 10 menos 10 é 0. Sobre 6, 0. Agora, aqui vai dar 10. Vamos somar agora a raiz de delta. Mais 10 sobre 6, que deu 20 sobre 6. Que você pode simplificar, se quiser, por 2, ó. Dá 10 terços, ó. As duas aqui, ó. 0 e 10 terços. Então, a gente achou de outra forma, mas achou o mesmo valor. Muitas vezes o aluno está mais esperto que o outro, sabe fazer dessa, pode fazer, não tem problema nenhum. Só que nessa questão aqui não é tão eficiente fazer isso, por quê? Porque você acabou precisando calcular o delta, né? Então você já pode usar logo a fórmula aqui de baixo. Então, x do vértice é quem? Menos b menos menos 10, menos menos 10, né? Vamos botar aqui a fórmula, né? Já que é pequeno. Menos b sobre 2a, então é menos menos 10 sobre 2 vezes 3, né? Então, deu 10 sobre 6, que aí você pode simplificar, dá 5 terços. Aí simplifica por 2. E o y do vértice, menos delta sobre 4a, que deu menos 100, né? É o delta, 100. Sobre 4 vezes 3. Então, dá... aqui você pode simplificar o 100 por 4, vai dar 25, né? Então vai dar menos 25 terços. Pronto. A gente já tem os elementos que a gente precisa para traçar o gráfico. Aqui as raízes, né? Só anotar aqui. Porque foi solicitado, é bom a gente destacar, né? X' é 0, x duas linhas é 10 terços. Tá certo? E o vértice é quem? Vértice vai ser 5 terços e quem? Menos 25 terços. Tá certo? Agora a gente pode vir para o esboço gráfico. Apagando aqui. Então é importante, gente, quando você está resolvendo uma questão, fazer de maneira organizada. Né? Foi pedido essas 3 coisas, você separa as 3. Tá certo? De preferência, você bota até assim. 1, né? 2, 3. Beleza? Esqueci de fazer aqui, mas fica aí a dica. Então, gente, ó, da mesma forma, nós vamos aqui observar o nosso gráfico. Agora, no item D, perceba. O A aqui ele é positivo, embora ele esteja deslocado, né, mas é esse cara, é positivo. Então, nosso trabalho vai ser para cima. Ela vai passar no 0 e no 10 terços, tá, gente? Ó, vai passar aqui e vai passar do lado de cá, ó. Então, a gente já começa fazendo aqui assim, ó, e completa. Então, aqui é 0, aqui é 10 terços, positivo. Aqui nós temos o vértice bem no meio de 0 a 10 terços, né, aqui nos 5 terços. E aqui, ó, menos 25 sobre 3. Né, foi o que a gente achou aqui. Então, nós temos quase o gráfico todo. A gente precisa de marrom um ponto? Não necessariamente, porque o C, ó,
já foi o pontinho aqui, pronto, nós já temos ele. Então nós basicamente acabamos o nosso gráfico rapidamente. Certo? Então, tá aí, tá tudo aqui, ó, pontinho mais baixo, né? Se fosse um fenômeno, seria um fenômeno que ele alcançaria no mínimo menos 25 sobre 3. Seja lá o que fosse, se fosse em reais, né? Se fosse dinheiro, seria isso, seja lá o que for. Beleza? Então temos aí o nosso gráfico representando essa função. E vamos para o último caso, que é um caso que eu ainda não falei, que é quando o delta dá negativo. Vou adiantar, né? O delta aqui vai dar negativo, mas é para a gente ter todos os tipos de gráficos nesse exercício. Então, eu vou apagar aqui, qualquer coisa, é só vocês voltarem aí o vídeo, né? Vejam com calma, é um exercício grande, muitos exemplos, né? Mas você pode dividir o vídeo em duas assistidas, né? Então, temos aqui o seguinte, ó, item E. Então, nesse caso, ó, S de x é quem? Menos x ao quadrado menos 4. Aí, claro, esqueci de fazer nos outros, mas vamos fazer aqui, ó. A igual a menos 1, de explicitar, né? B igual a 0, porque não aparece B. E C igual a menos 4. A gente já viu que se a gente quisesse calcular as raízes disso aqui, a gente poderia fazer como? Menos x ao quadrado menos 4 igual a 0. Menos x ao quadrado igual a 4. X ao quadrado igual a menos 4. Só que aqui tem um problema. X igual a mais ou menos raiz de menos 4. Isso aqui não pertence a R. Não quer dizer que não tenha raízes não, viu gente? Mas não pertence a R. Então para nós não vai interessar, né? Até devia ter colocado aqui as raízes reais caso existam, né? Mas para um contexto muito grande não vou ter. Mas tudo bem. Isso aqui vai acontecer por quê? Porque o delta vai dar negativo. Quer ver? Vamos ver se eu não adivinha aí, ó. Delta aqui. B ao quadrado vai ser 0 ao quadrado menos 4 vezes menos 1 vezes menos 4. Então, 0 ao quadrado, 0. Menos com menos mais, com menos menos, 4 vezes 1 é 4, vezes 4 16. Então, menos 16 deu menos 16, menor que 0. Então, eu não preciso, para esboçar o gráfico, eu não preciso disso. Tá certo? Claro que eu poderia vir até aqui, beleza? Eu poderia, mas no caso nosso, não precisa, tá certo? X, a gente pode botar assim, ó, x', x, duas linhas, não pertencem a R, beleza? Pode deixar esse pontinho aqui, né, nesse lado aqui. Então, agora nós temos o x do vértice é quem? Menos b sobre 2a, que vai ser quem? Menos b menos 0 sobre 2 vezes o A. O A é quanto? Menos 1, ó. Que vai dar 0, né? 0 sobre menos 2 é 0. E o Y do vértice vai ser menos delta sobre 4A. O delta aqui deu menos 16, né? Menos 16, ou seja, do delta a gente precisa, mas não precisou das raízes, sobre 4 vezes menos 1. Aqui, ó, menos com menos dá mais, 16. Com menos, menos. Então, 16 sobre 4, menos 4. Tá certo? Então, aqui, nossas raízes não são reais. Raízes, vamos botar assim, ó, raízes não reais. E o vértice é o quê? Vai ser o ponto 0 em x menos 4 em y. Certo? Então, a gente vai para o esboço gráfico para finalizar, então, essa pequena questão. Para não dizer o contrário. Então nós temos aqui o seguinte, ó. Então observe que você fala, professor, mas pô, eu vou fazer como isso aqui? Olha só, o A aqui é negativo, né? Então o meu gráfico vai ser todo abaixo do eixo. Aí eu vou começar aqui marcando o vértice, porque o vértice é o ponto mais alto, então eu só vou fazer assim no vértice, só vou descer, ó. Então vai ser 0 em x menos 4 em y, ó. 0 em x está aqui, menos 4 em y está aqui. Vamos botar aqui embaixo. Então, quer dizer, não precisa nem ser tão embaixo, porque como só tem ele de valor, né, não tem outro, vamos botar aqui, ó. Aqui é o menos 4. Então pronto, ele vai fazer isso aqui, ó. Pronto. Esse é o nosso gráfico. Claro, gente, sempre ressalto o seguinte. A gente esboça gráfico com software. Só que, quando a gente está estudando qualquer assunto, é interessante que a gente saiba fazer aquilo na mão. Até mesmo quando a gente está estudando programação, né, que é lá no PC, é interessante a gente entender o processo na mão, porque às vezes nosso programa dá errado por alguma entrada lá e você tem algum processo lá que você não viu, então você tem que fazer aquilo na mão, aquele passo na mão para você ver. Porque como é que você vai implementar uma fórmula dessa? Você nunca calculou uma na mão, né? Nunca calculou uma fórmula de alta e baixa. Não é muito viável fazer isso.
Então, primeiro aqui a gente faz na mão, não foi uma coisa tão legal, mas graças a Deus existem os softwares aí para auxiliarem a gente, beleza? Eu recomendo o GeoGebra. Vou até estar gravando alguns vídeos do GeoGebra, tá certo? Não gravei ainda, mas vou estar gravando para completar os que tem na playlist minha sobre o GeoGebra, beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham entendido, que tenham gostado. Qualquer dúvida, gente, só colocar nos comentários. Muito obrigado, até a próxima.